Olá, pessoal, tudo jóia? Estamos começando a partir de agora mais um OAB na TV. Uma alegria chegar aí na sua casa com esse objetivo de te aproximar da Ordem dos Advogados Seccional Bahia. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante. 13 de maio é comemorado, a abolição da escravatura e a partir desta data a gente pode aí tratar sobre esse assunto, sobre diversos aspectos, Qual a importância, se acabou de fato, O que é que a gente tem hoje do racismo na nossa sociedade? São muitas questões que a gente pode mergulhar mais a fundo e trazer explicações para você que está em casa. Nosso convidado dessa semana é o Jonathan William. Ele é presidente da Comissão da Advocacia Negra da OAB Bahia e vai trazer para a gente muitas informações sobre essa temática. Jonathan, quero primeiro te agradecer a presença aqui com a gente e já estou sabendo que a gente vai ter uma verdadeira aula de história, não é verdade? É verdade. Olá, Milena. É um prazer estar aqui. Certamente teremos uma discussão muito rica. E como falamos de Brasil, não tem como deixar de falarmos da história, não é? Sim. Então, certamente vamos discutir muitos aspectos históricos aqui hoje do Brasil e como isso se manifesta no presente. A gente aprende, nas nossas aulas de história, espero que esteja mudando isso. Vou até conversar mais especificamente com minha filha, que está com 14 anos agora, sobre essa temática, mas a gente tem muito destaque para a princesa Isabel, na abolição e tal, um fato determinante, embora a gente saiba que nos dias atuais, foi matéria recentemente aqui na TV Alba, uma senhora que estava mais de 40 anos, tendo lá trabalho escravo, em uma casa de família, sem acesso a nada, aos mínimos direitos. Então, a gente não pode falar que acabou quando a gente vê o racismo tão presente, na nossa sociedade. Vamos voltar um pouquinho e fazer um panorama aí daquela data histórica que foi dita a abolição da escravatura. Como é que você vê esse fato? Veja, o fato é inconteste. Sim. A Lei Áurea ela foi assinada pela princesa Isabel. Nós tivemos, de fato, uma ratificação formal do fim da escravatura, mas não tem como fazer essa análise sem dissociar do contexto histórico. O Brasil ele foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Na Europa, isso já era consolidado, já havia um fundamento filosófico, religioso, científico, de que havia uma hierarquia e de que escravizar pessoas era algo desumano. Então, a ideia da desumanização das pessoas negras já havia sido superada na Europa e, por isso, houve um movimento global abolicionista. E o Brasil ele resistiu o quanto pôde para, de fato, concretizar esse ideal. Havia pressão externa, política, econômica, várias sanções ao Brasil, várias revoluções estourando, movimentos no Brasil todo, não só buscando a independência, de fato, do colonialismo, mas também os movimentos abolicionistas para que cessasse a escravidão. Então, não foi um movimento isolado de paz social, onde a princesa foi lá e assinou um documento liberando as pessoas por sua benevolência. Havia um contexto externo e histórico de luta, resistência, rebelião, pressão internacional. Havia uma grande tensão política que tornava insustentável a manutenção do sistema escravocrata. Quando a gente pega os documentos do Congresso à época, nós já vemos várias discussões também sobre a necessidade de abolir. E aí haviam várias correntes sobre como deveria ser feito esse movimento. Se de uma vez só, se uma transição gradual, se alguns que resistiam, de fato, a fazer isso porque seria um baque no nosso pilar econômico. Então, havia vários protagonismos de várias pessoas e de várias organizações pelo fim da escravidão. Bora falar um pouquinho desse protagonismo, Vamos porque lá. quando por isso que eu fiz essa crítica aos livros e às aulas de história, porque dá muito destaque a esse momento, a assinatura da princesa Isabel, mas esquece de falar desses movimentos tão importantes, inclusive para ensinar nossos estudantes da importância dos movimentos atuais que precisam se acontecer e dessas pessoas que merecem um destaque, desses heróis históricos. Vamos destacar alguns aqui hoje? Sei que não dá para esquecer alguns, mas aqueles que foram assim decisivos para esse movimento. Certo. Então, como estamos falando de protagonismo, Sim. E há um grande poder em como a história é contada. Então, os livros de história eles se apresentam dessa forma, a narrativa que está lá está dessa forma é por um propósito, por um ideal. Logo, deixa no segundo plano, não é que seja apagado ou esquecido, mas dá uma menor importância aos reais protagonistas desses movimentos. Então, precisamos resgatar essa história. E aqui, resgatando, eu não posso deixar de falar do maior abolicionista negro, que é Luiz Gama. Sim. Tem um busto na sede da OAB em homenagem merecida a Luiz Gama pelo seu papel protagonista na luta abolicionista. André Rebouças, Maria Firmina dos Reis. Eu não posso deixar de citar também mais recentemente, e mais antigamente, na verdade, o precursor de tudo isso, o próprio Zumbi dos Palmares, que é um grande marco para a gente.
E aí vamos ter uma série de pessoas que vão fazer esses movimentos, e aqui a gente não pode citar a exaustão para também não esquecermos pessoas importantes, mas a própria Maria Quitéria, Maria Filipa, houve todo um contexto e houve uma movimentação dessas pessoas negras, de fato, pela independência e pela abolição, que não podem deixar de ser esquecidas, mas cedo ou mais tarde chegaram e contribuíram também para erigir essa história do Brasil. Então, trouxe aqui alguns nomes, mas não é um rol fechado. Há muitos outros nomes de homens e mulheres negras que fizeram essa história. Jonathan, a gente estava conversando aqui nos bastidores, falamos do 13 de maio, mas vocês frisam muito o dia 14, né, que é o dia seguinte. Por quê? O 13 de maio ele foi a formalização, de fato. Mas houve uma crítica trazida por Lazo Matumbi e Jorge Portugal em uma música de nome 14 de maio, onde eles fazem uma crítica social, lembrando que no dia seguinte ao dia 13, não houve uma mudança das condições, não é uma mágica. Eu assino a Lei Áurea e automaticamente acabou tudo, as pessoas estão integradas na sociedade, agora vivemos uma sociedade plural. Sabemos que não é bem assim. Por isso que enfatizamos 14 de maio, porque o 14 de maio foi o dia seguinte, quando as pessoas que foram libertas saíram por aí buscando integração. Então, o que é que acontece? Logo em seguida, nós temos uma série de normatizações, novas leis, delegacias, criminalização de costumes, para segregar, para excluir essas pessoas desse convívio. Porque eram bens, os escravizados eram propriedade de senhores de escravos, eles são relegados à condição de cidadãos, mas a sociedade sequer tem estrutura para essa absorção. Então, no dia seguinte, nós temos o real desamparo do Estado brasileiro para com essas pessoas e relega a um cenário de marginalização, de sobrevivência fora dos centros urbanos, o êxodo que essas pessoas tiveram que fazer para sair dos centros urbanos e irem se integrar em outros espaços, a política de Estado brasileira, que depois passou a buscar a imigração europeia para poder suprir essa força de trabalho e essas pessoas que faziam esses trabalhos escravizados. Então, o dia 14 de maio é tido como um ponto de resistência, justamente para que as pessoas negras lembrem-se que não foi a partir do ato da abolição, como querem nos fazer acreditar, ou como é ensinado ingenuamente ou romantizado nas aulas de história, que no dia 13 acabou a escravização e acabou a discriminação racial. Muito pelo contrário, é o dia seguinte que nos mostra o cenário em que estávamos lá e que enfrentamos agora ainda hoje com as consequências do racismo. E essas adaptações entre o dia 13, 14 e os dias seguintes que fizeram toda a diferença, inclusive para a gente ter esse racismo disseminado aqui no nosso país. Queria que você falasse um pouquinho, né, desse tema, fazendo uma relação aos dias atuais, onde, como eu exemplifiquei há pouco, ainda existe escravidão no nosso país e por mais que a gente pense que é algo distante nas áreas mais remotas, é na capital baiana, são em cidades da região metropolitana, são em fazendas, né, que geram muito emprego, deveriam gerar, e que, na verdade, está utilizando aquele trabalho dessa forma, escravizando pessoas negras ou não, né, infelizmente, Jonathan. Eu queria que você falasse, fizesse uma relação disso, dessa construção, ou melhor, dessa mal construção. Certo. Veja, tem um conceito no direito que a gente usa, nos direitos humanos, direito internacional, de justiça de transição. Quando a gente muda de um regime político para outro, tem que haver uma necessária transição política, social, econômica, para que a gente se adeque a esse novo regime. Então, em 1888, nós saímos do regime escravocrata. Se você lembrar bem, em 1889, nós tivemos a proclamação da República. Saímos do regime colonial e fomos para a República. Mas não houve medidas para que a gente fizesse essa transição, para que as pessoas, enquanto sociedade, entendessem essa nova realidade. E por não haver essa transição, alguns efeitos, alguns resquícios se refletem até as datas de hoje. Então vamos pensar aqui em aspectos práticos, para que a gente venha de fato para o presente, para que a gente perceba que o passado e o presente estão interligados. Até hoje, o que é que nós temos enquanto trabalho doméstico? Nós temos um elevador de serviço e um elevador social. As pessoas que trabalham no ambiente doméstico, elas não podem utilizar o mesmo elevador das pessoas que moram. Nós temos uma coisa no Brasil que é única, que é o quarto da empregada, a dependência. Hoje vem mudando, hoje tem um trabalho crítico quanto a isso, mas ainda nos prédios mais antigos nós temos essa dependência. Nós temos também nos costumes a coisa de que a empregada doméstica, estava conversando há pouco sobre isso, mas a empregada doméstica ela não poderia sentar-se à mesa com as pessoas que trabalhavam na casa porque tem que se manter essa necessária diferenciação. De onde é que isso decorre? Isso vem justamente dessa ideia de que os trabalhadores domésticos, aquelas pessoas que prestam serviço na sua casa,
elas não são só trabalhadoras, elas não são sequer seres humanos, são cidadãos ali de segunda classe. Elas vão fazer com que minha casa esteja limpa, elas vão fazer com que o serviço doméstico trabalhe, mas não são pessoas, não são do meu nível. Então há essa estratificação. Então perceba como essa ausência de transição, essa ausência de pensamento de, olha, acabou o regime escravocrata, hoje, pela lei, nós temos pessoas e todas as pessoas são iguais. Então, para que haja essa mudança, não é de uma hora para outra nem automático. Há uma necessidade de se trabalhar o imaginário coletivo para que a gente repudie essas ideias. Então, pergunta-se quanto a Madalena, a pessoa que ficou 48 anos escravizada. O que é que legitima que as pessoas que frequentavam aquela casa não viam aquilo dessa forma, né? E naturalizavam esse tratamento. Então perceba que nesse pequeno detalhe, nas pessoas que já, por si só, que faziam esse trabalho de escravização, já era abjeto, já era horrendo. Mas e as pessoas que frequentavam, que não estavam naquele círculo? Porque a desculpa dessas pessoas é que ela era da família. Pergunta se ela está no testamento, pergunta se ela está na sucessão, pergunta se ela come à mesa, mas não estava na família. Mas as pessoas que frequentavam a casa também não viam um problema. Por que não vê um problema? Porque no imaginário coletivo, essa forma de tratamento que vem lá do regime escravocrata ainda está vigente. Porque foram mais de 300 anos de escravização, temos 100 e poucos anos de democracia. Perceba como a diferença é muito grande. Então há que ter esse trabalho para que a gente, de fato, mude o coletivo, para que aí nós tenhamos, de fato, essa mudança no seio social. Sua avaliação crítica sobre essa mudança coletiva, trazendo como esse exemplo, o retrato dessa forma que a família tratava a Dona Madalena e coisas e outras situações que a gente vê na nossa sociedade. Esse ritmo, como é que está? Qual é a sua crítica a respeito? O que é que eu vejo hoje? Hoje, por conta do advento das redes sociais, da expansão da mídia, também da demanda de representatividade, não só de se ver nos espaços, mas também de contar a sua história. Hoje as pessoas estão muito mais conscientes quanto a esses problemas e os problemas são denunciados com muito mais alcance do que a narrativa que ficava na mídia e que às vezes era controlado, às vezes não chegava todos os casos. Tanta visibilidade, né? Como a rede proporciona. Exatamente. Então hoje temos grandes avanços nessas demandas, nesses pleitos. Hoje as pessoas negras são agentes políticos também, agentes políticas, que estão também no Congresso, que estão buscando espaço no sistema de justiça, que estão buscando espaço na mídia para contar a sua história, que hoje há essa demanda da representatividade, não só de termos pessoas ocupando esses espaços, mas de estarem falando, de estarem contando, narrando, participando ativamente. Então, há, de fato, um avanço, mas se nós formos olhar hoje a proporção populacional e a ocupação desses espaços, ainda há uma discrepância muito grande. Sobretudo nos espaços-chave da sociedade, porque é isso, a representação, o poder é a partir de estar no espaço. Então, se eu falo que nossas leis são criadas por parlamentares que vão representar a sociedade, que as leis são aplicadas por juízes que vão representar também o sentimento da sociedade, se o nosso executivo, se nossos poderes da República são aqueles que vão agir para dar nossas políticas e nossas ações, é inconcebível que tenhamos um país composto de 56% de pessoas pretas e pardas e tenhamos na composição do judiciário 82% de pessoas brancas. Tenhamos no parlamento uma hegemonia de pessoas brancas. Tenhamos no executivo jamais um presidente negro, uma presidenta negra. E aparentemente estamos muito distantes ainda dessa realidade, infelizmente. Então temos grandes avanços, sim. Nos espaços de poder hoje estamos ocupando, sim. Hoje podemos pensar e ver juízes, desembargadores. Tivemos o primeiro ministro do STF negro. Já tivemos esses avanços, mas ainda estamos longe dessa igualdade que é tão almejada. Vamos falar sobre esses avanços no próximo bloco. A gente vai para um breve intervalo, convidando você que está aí acompanhando a nossa programação a também participar do programa. A gente vai falar no próximo bloco sobre as ações da comissão, né, para esses avanços. É rapidinho, continua aí, a gente volta já.
Estamos de volta com o nosso OAB na TV, recebendo hoje o nosso querido Jonathan William, ele que é presidente da Comissão da Advocacia Negra da OAB Bahia. Falamos um pouquinho, né, Jonathan, no início do programa, sobre o passado e como a gente deve acelerar esses fatos para mudar a realidade atual. E eu costumo citar aqui no programa que enquanto a gente está aqui, né, usando a TV, usando as redes sociais, você utilizando o seu trabalho, eu o meu, temos um importante papel de acelerar a mudança, né, dessa realidade. E aí vamos logo para os dias atuais, trazer essa questão. Como é o papel da comissão que você atua nessa importante missão? O que é que vocês têm feito? O que é que tem mais aí pela frente para que a gente possa fazer esse chamamento dos advogados, dos telespectadores que acompanham aqui o nosso programa? Bom, como fruto dessa demanda por uma representação, desculpa, como fruto dessa demanda por uma representação, por essa ocupação de espaços, nós tivemos o pleito atendido pela presidenta Daniela Borges, da criação da Comissão da Advocacia Negra, que hoje passa a existir, pioneira, acredito que em todo o Brasil. Antes era desigualdade racial. Nós temos ainda, tá. Hoje temos uma ampliação de espaços Isso. referentes à questão racial no sistema OAB. Então nós temos 4 comissões afeitas à questão racial e a coordenação de inclusão e diversidade, hoje coordenada pelo professor Sérgio São Bernardo e com coordenação adjunta da doutora Renata Deiró. Mas as 4 comissões são elas: a Comissão da Promoção à Igualdade Racial, a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, a Comissão Especial de Direito Antidiscriminatório e Compliance e a Comissão da Advocacia Negra. Essas 4 comissões, trabalhando em conjunto com todo o sistema, estão tratando dos diversos aspectos das questões raciais e da advocacia no estado da Bahia. Então, a Comissão da Advocacia Negra ela surgiu com mais esse espaço, mais essa ponte, tanto dentro do sistema quanto com a sociedade civil, para que a gente discuta as demandas da advocacia baiana e da advocacia dos advogados e advogadas negras, negros e negras. Jonathan, a gente vê ainda aqui na Bahia, né, que tem aí essa porcentagem enorme, né, de negros fora da África, ainda muitos casos de racismo, né? Eu estava conversando já aqui no programa com a Dandara, com a própria Renata, sobre esses números e me chamaram muita atenção. Então, eu queria saber como é que a comissão, como é que a OAB age no sentido de reprimir, de diminuir esses casos mesmo. Há um trabalho em várias... Ele é multifocal. A gente não consegue, em uma ação, extinguir todo esse problema, porque, como falamos, tem uma raiz histórica muito profunda. Mas o primeiro passo é quando chega ao conhecimento da OAB qualquer tipo de violação de direitos humanos, que isso é uma violação de direitos humanos. Nesse sentido, há uma atuação incisiva para que a gente veja, dentro do nosso âmbito de atuação, como remediar ou como atuar nesse problema. A título de exemplo, trago um concreto. Nesse caso, Dona Madalena, que nós tratamos, foi identificada uma advogada que fazia parte dessa família e que supostamente se locupletou desses benefícios de Dona Madalena e se valeu, teve usufruto disso. Isso é uma conduta que é incompatível com os valores da advocacia e com o nosso juramento, que é defender o Estado Democrático de Direito, o princípio da dignidade da pessoa humana, e sendo acionada, a OAB hoje está apurando os fatos e apurando a responsabilidade dessa advogada, porque se de fato concretizado essa conduta, é incompatível com a advocacia e tem que haver a atuação do Tribunal Ético Disciplinar. Então, temos esse problema. Um segundo problema é a atuação preventiva. Nós temos que buscar e mostrar quais são as ações que devem ser tomadas para que, de fato, tenhamos a eliminação da discriminação racial. E aí trago outro exemplo concreto. No dia 25 de abril, foi celebrado em Salvador o Dia Municipal das Ações Afirmativas. E a OAB esteve presente na Câmara Municipal de Salvador para poder trazer essa agenda e falar sobre a eliminação da discriminação racial nesse sistema e a importância das ações afirmativas. As ações afirmativas, Milena, não são só cotas. É uma série de políticas de Estado para que promovamos a inclusão das pessoas negras na sociedade e que reduzamos a vulnerabilidade dessas pessoas. Então, a OAB, também como ponte com a sociedade civil, como voz da advocacia, advogar é dar voz aos outros, então, falando dessa população, a OAB também tem responsabilidade com essa pauta. Então, a OAB vem atuando nesses diversos segmentos, na luta contra a intolerância religiosa, toda vez que temos casos de ataques, infelizmente são recorrentes aqui na Bahia. Uma dúvida que eu tenho, Jonathan, e a gente vê muitos casos assim, é que a pessoa não procura, né, seus direitos. Existem muitas denúncias de advogados que sofrem discriminação. Que tipo de denúncias são essas? Onde elas ocorrem?
né? Você poderia aqui exemplificar, e até para os jovens advogados que estão acompanhando a gente, saber identificar e saber o que fazer. Procurar a comissão, por exemplo, é um caminho? O que é que eles devem fazer a princípio? Certo. No exercício profissional, geralmente as demandas mais frequentes que recebemos é na atuação criminal. Em âmbito criminal, em âmbito de delegacia, no sistema prisional, nas audiências criminais como um todo, há um recrudescimento maior, uma tensão, até pelo antagonismo das partes ali, que deveria ser uma questão adversarial, técnica, mas que acaba antagonizando, personalizando. Então, na delegacia, nós temos violação de prerrogativas. Como se o advogado fosse... Ele se confunde com a figura do cliente que está defendendo. Exato. Então, quando há a presença do advogado negro, porque as pessoas hoje no sistema de justiça, infelizmente, que são alvejadas pelo sistema ou são encontradas com maior facilidade, são pessoas negras. Quando pessoas negras se apresentam como advogados e advogadas, há essa confusão da figura de uma forma muito mais latente até. Então, há, no primeiro momento, procurar a comissão de prerrogativas para que naquele momento a sua atuação profissional seja respeitada. No segundo momento, procurar a comissão também da advocacia negra para que possamos atuar em rede e buscar solucionar essa demanda. Tivemos já alguns casos no ano passado, nesse ano violação de prerrogativas vem ocorrendo, mas então, primeiro, vai para a ouvidoria. Se no momento estiver ocorrendo e você estiver trabalhando como advogado, estiver atuando ali e sua atuação estiver sendo impedida, liga para a comissão de prerrogativas, que há um plantão, e eles são muito atuantes, acredito que você já tenha a oportunidade de conversar, e eles são atuantes, estão ali 24 horas por dia prontos para servir a advocacia e para ajudar nessas questões. E, num segundo momento, procura os órgãos competentes e, dentre eles, procura também a Comissão da Advocacia Negra, que vamos estar atuando em apoio a esses casos. Aproveitar, né, o avanço das redes sociais para isso, utilizar ao nosso favor e sempre procurar, né, sempre denunciar, porque o que é transparente é melhor resolvido, né, Jonathan? Perfeito. Eu estava olhando aqui sobre as ações da advocacia negra como um todo, e aí eu queria te fazer uma pergunta e um desafio. O que é que vocês têm feito para aumentar a representatividade no judiciário, né? A gente falou aqui como é que está essa realidade hoje, e aí, infelizmente, a realidade aqui no Legislativo também ainda é pequena a participação dos negros aqui, e aí você citou do exemplo, né, em tantas outras situações. No judiciário, a gente também precisa aumentar essa representatividade. Como é que a advocacia baiana negra vê essa questão e trata para que haja aí mais avanços também nessa área? Sim. Um dos pontos mais importantes para a gente pensar na representatividade do judiciário é ocupar os espaços destinados ao 5º constitucional. Nós temos, no sistema de justiça como um todo, 1/5 das vagas das seleções reservadas, tanto no judiciário quanto no membros da advocacia e do Ministério Público que ascendem para o Poder Judiciário através desse 5º constitucional. E é uma seleção feita dentro da própria classe para eleger aquele representante que vai representar a advocacia e vai passar à magistratura. Nessa seleção, é importantíssimo que tenhamos essas medidas de equidade, que é a equidade racial, e a paridade, que é a questão de gênero. Então, na seleção, é importante que a OAB, enquanto instituição, promova essas ideias de inclusão. Que na seleção que os advogados vão se apresentar para pleitear essa vaga, tenhamos também esses instrumentos de inclusão de mulheres e pessoas negras. A OAB de São Paulo, a OAB de Minas Gerais, a OAB do Paraná já estão fazendo algumas movimentações nesse sentido, de mudar o processo de eleição da lista sêxtupla, dos 6 advogados e advogadas que vão concorrer a essa vaga do 5º, incluindo esses critérios de equidade e paridade. Aqui na OAB da Bahia, o movimento também é nesse sentido. O que pleiteamos é justamente que nessa lista sêxtupla nós tenhamos critérios diferenciados para incluir e promover o acesso de mulheres e de homens e mulheres negras nessa lista sêxtupla. Já há critérios, já temos essas medidas tomadas e esse é um primeiro passo. Um segundo passo é discutir também as formas de seleção, discutir os concursos públicos, fazermos medidas de inclusão e acesso de pessoas negras aos cursos preparatórios para que possam se preparar para essas carreiras. Então, dentro da OAB e fora dela, temos uma série de medidas para que aumentemos essa representatividade. Mas, como fundamental e como ação institucional, eu coloco o 5º como medida prioritária para que a gente, de fato, alcance essa igualdade. É importante a gente falar isso, porque muita gente desconhece, viu, doutor Jonathan? E é importante também a gente alertar esses jovens, né? Os jovens advogados, dessa qualificação que não pode parar, que não pode cessar, né? Como é que você vê hoje esse jovem que chega para a advocacia? Ele chega assim, cheio de expectativa,
com muita empolgação para que dê certo, para que ocupe mais espaços, ou precisa também que a comissão, que a OAB e que outros órgãos deem aí essa injeção de ânimo aos jovens que chegam no mercado de trabalho e, nesse caso aqui hoje, nesse universo, né, dos jovens advogados? Para a jovem advocacia, temos um grande desafio também em relação à advocacia negra. Isso. Por quê? O jovem hoje que se forma, ele é fruto dessas políticas também das ações afirmativas, em sua grande maioria, não só exclusivamente, mas em sua grande maioria são frutos das ações afirmativas, estão chegando com grande força no mercado de trabalho e formando e ingressando nos quadros da OAB. Um relato muito recorrente é de que essas pessoas não se sentem representadas nem confortáveis de estar naquele espaço, porque se sentem destoantes, não se veem representados ou representadas, sentem que é um ambiente onde a presença deles não é benquista ou não é naturalizada, porque há esse impacto muito forte de você chegar e se ver. Uhum. Na minha entrega de carteira da OAB, eu não tive uma pessoa negra na mesa, mas eu tinha muitas pessoas que estavam formando comigo, eram pessoas negras, então eu me via ali, mas não me via no espaço, ocupando aquela peça-chave de falar, de estar naquele espaço de destaque, de estar no lugar de decisão. Mas aí, esse incômodo para mim se converteu em combustível de ação. Eu quero estar naquele espaço. Eu quero também fazer a diferença, eu quero contribuir de alguma forma para a minha classe. Então, me aproximei da OAB. Mas o movimento hoje, infelizmente, e essa é a realidade que estamos tentando mudar, é o inverso. Da pessoa não se ver representada e se distanciar. Infelizmente. Então, o trabalho hoje que vem sendo feito e o papel principal da Comissão da Advocacia Negra é também fazer essa promoção. O Conselho Consultivo da Jovem Advocacia já faz um grande trabalho também na inclusão desses jovens, mas também temos um trabalho conjunto que deve ser feito para que as pessoas se aproximem e percebam que esses espaços também são nossos, são de toda a advocacia baiana, e a advocacia baiana é também a advocacia negra. Então, esse movimento tem que ser feito e essa mentalidade tem que ser mudada através de ações, tanto de cima para baixo, da diretoria que está comprometida com isso, engajada nos projetos, mas também da comissão que vem fazendo uma série de ações e continuará fazendo para que as pessoas se integrem. Exatamente. A gente já está nos minutos finais, Jonathan, de despedida, 3 minutinhos para a gente se despedir, mas complementando isso que você falou, não adianta a OAB fazer sua parte, não adianta a classe estar ali toda engajada para mudar nessa realidade, se quem chega também não está, né, com esse espírito, né? O que a gente fala, não adianta colocar o filho em uma escola boa se o menino não quiser estudar, que não vai fazer diferença nenhuma, né? Precisa que cada pessoa faça a sua parte mesmo. E aí eu quero finalizar deixando essa oportunidade para que você fale o que vem aí para o próximo triênio, com você à frente dessa comissão, e o convite mesmo, né, para que mais jovens negros possam estar ali juntos por um objetivo maior. Perfeito. Então, nesses momentos finais, o que eu posso deixar de concreto e falar é que nós temos uma atuação pautada em 3 pilares enquanto Comissão da Advocacia Negra. Nós temos políticas no eixo político-institucional, que é justamente visando a aproximação dessas pessoas, tornar a OAB ainda mais receptiva, apresentar a Comissão da Advocacia Negra como uma opção para que essas pessoas se reúnam e se agreguem, mas não só. Também trabalhar essa ocupação de espaço junto com as outras comissões que tratam da questão racial, junto com a coordenação de inclusão e diversidade. Nós temos o eixo político-econômico, então tratar de medidas econômicas para fomentar também, por exemplo, linhas de crédito para a advocacia negra, para que eles possam se estabelecer, porque tem essa dificuldade econômica também dessas pessoas que vêm de contextos fragilizados, vêm de contextos periféricos, ou de contextos não privilegiados. Então, é importante falar também de acesso dessas pessoas a crédito para que possam desenvolver sua atividade advocatícia. Então, não basta só a vontade, tem que ter medidas efetivas. Então, no campo político-econômico, há também essa medida. E o principal também, que é o campo educacional, é utilizar a Escola Superior de Advocacia, é fazermos cursos, mentorias, grupos de estudo, integrar os advogados mais experientes com os mais novos para que haja essa comunicação intergeracional, é fazer esse fomento para que as políticas de educação também possam contemplar a esse jovem advogado que chega, a essa jovem advogada, e a esses advogados que já têm um pouco de mais tempo de estrada, mas estão afastados. Então, para esse próximo triênio, vocês podem esperar essa ação integrada, e convido a todos e todas para que venham conhecer o trabalho da comissão, para que se integrem no grupo da articulação da Advocacia Negra Baiana, para que, de fato, confiram de perto esse trabalho e participem das atividades. Não há como falar de presença, ocupação e representatividade sem esse engajamento. Se todos se unirem em prol dessa atividade e contribuírem mesmo, participarem ativamente falando, olha, eu acho que precisa disso, traz para a gente os problemas e trabalhamos juntos nessa solução. Então, essa ideia de ponte, de congregação, de união e abertura
para essas novas medidas, esses novos tempos que a OAB vem vivendo, o que podem esperar da gente nesse novo triênio. Que bacana, muito obrigada, viu, Jonathan, pela sua presença aqui hoje na nossa TV Alba. Com esse jeitinho calmo de falar, esse sorriso no rosto, essa simpatia, a gente trouxe aí recados importantes para vocês que estão em casa. Nosso programa vai ficando por aqui. Semana que vem uma outra temática será abordada e, lógico, vocês são convidados também a sugerir pauta e entrevistados, utilizando também o nosso Instagram, @TV Alba, e o da OAB Bahia, tá bom? Faça parte aqui dessa construção, como ele bem disse, todos nós temos esse importante papel de sermos multiplicadores de mudanças. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Tchau, tchau.